Relaxa, respira direitinho e presta atenção. 1, 2, 3, começando a aula de hoje. Eu coloquei tudo no quadro, acho que você possa só prestar atenção. Eu vou começar a aula de hoje, pessoal, que nem eu fiz com a aula da função ser. Não sei se você lembra. Quando eu falo em função, deverá vir automaticamente a tua cabeça os valores de quê? De y. Agora, a função que eu vou trabalhar é a função cosseno. Então você vai ter que y igual a cosseno de x. Então, y ou f de x igual a cosseno de x é nada mais, nada menos do que a lei, a fórmula que representará a função cosseno. Está vendo aqui? Olha a diferença que você deve fazer em relação à concorrência. Sem dó, atropela. Quando eu falo quem é o x? Quem é o x? Tem que responder que x é um ângulo em graus ou radianos. Quem é o y? Deverá responder que o y é o valor do cosseno do ângulo x. Então, se o meu ângulo, por exemplo, for 180 graus, então no lugar do x, eu vou colocar 180 graus. Mas se o meu x ele for igual a 180 graus, é porque o valor de y representará o cosseno desses teus 180. Então, meu y vai ser igual a cosseno de 180, que nós vamos aprender que vale menos 1. Eu gostaria que você aprendesse a estudar comigo. E você tem ali na páginazinha de número 14 uma tabela onde você tem os ângulos que são usados no x em graus. Pessoal, ao lado represente os ângulos em radianos. Eu tenho os ângulos em graus, representa em radianos. 1, 2, 3, para. Lembremos que 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Agora é só usar a cabeça. Se 180 corresponde a π, você sabe que 90 é a metade de 180. Ou seja, 90 vai ser a metade do π, vai ser π radianos. Você já sabe que 270 graus é 3 vezes 90, não, 3 vezes 9 é 27. Então, 270 graus vai ser 3 vezes o teu π em radianos. O 360 é o dobro de 180. Então, 360 vai ser o dobro do π, que vai ser 2π radianos. E 0 graus vai ser o teu 0 radianos. Então, aí você completa a tabela da página de número 14 com os ângulos em radianos. Então, 0 graus, 0 radianos. 90 π, 180 π, 270 3 π, 360 2π. Quanto equivale o cosseno de 0? 1. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, cosseno de 180 menos 1. Cosseno de 270, 0. Cosseno de 360, 1. Eu vou ter que decorar esses valores dos cossenos dos principais ângulos? Claro que não. Na aula passada, eu te coloquei aí, te informei, o que é uma circunferência trigonométrica ou unitária, não é isso? Pessoal, o que é uma circunferência trigonométrica? É aquela onde o centro coincidirá com a origem do sistema cartesiano, o ponto 00, e o raio dessa circunferência vale quanto? 1. Aí eu mostrei na aula passada, vê se você lembra, só recapitulando. Eu mostrei na aula passada que o eixo vertical, o eixo y, representa o eixo do quê? Dos senos. Aí depois eu até coloquei uma brincadeira no Facebook, vou começar a colocar questõezinhas para você responder no Facebook. Por motivo que tu acertou. Mas assim, claro, eu perguntei assim, quando eu pergunto o seno de um ângulo, você deve correr para a lua, correr para os braços do namorado, que era dia da semana, dia do namorado, né? Correr em volta da quadra, ou correr para o eixo vertical y. Quando eu pergunto quem é o seno, tu corre para o eixo vertical y. Pois é neste eixo vertical y que se encontrarão os valores de seno. Agora, cosseno, tu lembra da última aula? Olá! Quando eu falo em cosseno, você deve correr imediatamente para o teu eixo horizontal x. É neste eixo horizontal x que você vai encontrar os cossenos de qualquer ângulo. Agora, lembremos também pela aula passada o seguinte: sempre que eu marcar na circunferência um ponto amarelo, ponto rosa, ponto laranja, ponto branco, sempre que eu marco um ponto em cima da circunferência, eu estou marcando ali para vocês a extremidade de um ângulo. E quando eu perguntar para vocês quanto é que vale o cosseno do ângulo, o que você faz? Vou largar hoje lá de novo de noite. Quando eu pergunto o cosseno de um ângulo, por exemplo, cosseno de 90,
você faz? Quando perguntar o cosseno de 90, você corre para fora, corre em volta da quadra, corre em direção ao nada, corre em direção ao infinito, ou corre em direção ao eixo X. Corre em direção ao eixo X. Então, babá, olha aqui, ó. Se eu perguntar quanto é que vale o cosseno do 90, é para eu não esquecer mais, né? Isso. Eu quero saber quanto é que vale o cosseno de 90. Eu vou correr em direção ao eixo X. Eu vou encontrar o eixo X exatamente onde, gente? Zero. É por isso que o cosseno de 90 corresponde a zero. Quanto é que vale o cosseno de 60, babá? Eu quero o cosseno de 60. Eu vou pegar o 60, vou correr em direção ao eixo do X, ó. E vou encontrar o cosseno de 60 exatamente nesse valor. Pratica mais ou menos aí, deveria dar mais um pouco no meio, escaneado, e é um original isso. Mas aqui, gente, ó, como o teu raio vale 1, essa distância vale 1, a metade vale 1 meio, 0,5, é isso? Então você tem aqui que cosseno de 60 corresponde a 1 meio ou 0,5. Tranquilo? Eu quero saber agora quanto é que vale o cosseno de 45. Olha para o meu pau, olha. Nesse bom sentido. Foi sem querer essa, não foi de maldade, nem brigando foi. Olha para o pau. A gente não pode chamar de regra, porque regra é elementar, Maria de matemáticas. Então, quando não tem medidas, a gente chama de taquara, tal, para, qualquer coisa, menos regra. Então, olha para taquara. Quando perguntar o cosseno de 45, você corre para onde? Ah, para o eixo X. Vamos lá. Cosseno de 45 é onde? Ali, ó. Ah, babá. Se aqui eu tenho 1 meio, 0,5, aqui vai ser um pouquinho mais do que isso. Um pouquinho maior que o meio. Ali vai dar 0,7 aproximadamente. Se você colocar 0,7 para não esquecer, quanto é que vale o cosseno de 45? 0,7, que é representado por raiz quadrada de 2 sobre 2. Quanto é que vale o cosseno de 30? Busca aqui, ó. Cosseno de 30, eu vou em direção ao eixo X. Eu vou encontrar aqui, ó. Pode colocar aí. É raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente, raiz de 3 é 1,7, dividido por 2, mas dá aproximadamente metade de 17, 8,5, bota 8,6. Aproximadamente 8,6. Então o cosseno de 30 aqui, velho, vale 8,6, que é o raiz quadrada de 3, dividido por 2. Vou pagar aqui para ficar bonitinho. Dividido por 2. Professor, eu estou entendendo assim. Cosseno de 60, 1 meio ou 0,5. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 60 é 1 meio. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, eu estou diminuindo o ângulo aqui, ó, e o cosseno ele está indo em direção ao 1, está aumentando. Quando chegar no 0, o cosseno de 0 vai ser exatamente o teu? Vai ser exatamente o teu. É por isso que cosseno de 0 corresponde a 1. Agora vem cá. Cosseno de 90 corre para o eixo X, vale 0. Cosseno de 120 vai dar exatamente aqui, ó, no menos 1 meio. Exatamente no menos 1 meio. Na metade. Olha para o meu indicador. Esse cara dá 0. Daqui, ó, até aqui você tem 1. Mas como é para a esquerda, esse cara representa quem? Menos 1. Então a metade do menos 1 é menos 1 meio. Então cosseno de 120 menos 1 meio. É só pegar os mesmos valores. Ó. Cosseno de 135 é 0,70, ó, raiz de 2 sobre 2, porém negativo. Botar aqui assim, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 150, vou pagar aqui. Cosseno de 150, você tem o eixo X, é menos raiz de 3 sobre 2. Eu vou pagar mais aqui, olha lá. É menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. E quando chegar no 180, o cosseno de 180 vai ser exatamente o teu menos 1. E agora vai embora, né, velho? Olha aqui, ó. Cosseno de 0, 1. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 120, menos 1 meio. Cosseno de 135, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 150, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 180, menos 1. Agora vem, cosseno de 210, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 225, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 240, menos 1 meio. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cosseno de 270, vai lá. Cosseno do 270, acompanha a taquara. Cosseno de 270, 0. Aqui, cosseno de 270 corresponde a 0. Cosseno de 300, 1 meio. Cosseno de 315, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 330, raiz de 3 sobre 2. Chegou nos 360, o cosseno vale quanto? Vale 1 novamente. Beleza? Então, é uma circunferência para efeitos de memorização e tu não pode esquecer ela.
Professor, eu posso estudar toda a trigonometria só pela circunferência? Claro, velho. Quando é que a função cosseno vai ser positiva e quando essa função será negativa? É só fazer isso aqui. De 0 até 1, a função cosseno é positiva. Quais são os ângulos que tem cosseno nesse intervalo amarelo? Ângulos do primeiro quadrante e ângulos do quarto. É por isso que a função cosseno é positiva no primeiro e é positiva no quarto. Vamos fazer um pontilhado aqui, ó, para ficar bonitinho. Olha lá. Agora vem cá. O cosseno é negativo de 0, aqui ó. O cosseno é negativo de 0 até menos 1. Todos os ângulos que tiverem cosseno entre 0 e menos 1, a função será negativa. Então ela é negativa no segundo e terceiro quadrantes. Então, para ângulos do segundo e terceiro quadrantes, a função cosseno está entre 0 e menos 1. Por isso que a função cosseno é negativa no segundo e é negativa no terceiro quadrante. Esses são os sinais da função cosseno que eu gostaria que você colocasse aí na tua circunferência. O que mais, professor? Eu quero saber, virando a tua página número 15, quando é que a função cosseno ela vai ser crescente? Quando é que a função cosseno ela vai ser decrescente? Professor, esse negócio de função crescente e decrescente é aquele bagulho, né? Olha só os termos. Bagulho, pretinho, não. A função é crescente quando os ângulos crescerem e o cosseno, ou seja, o y, crescer também. A função vai ser decrescente quando os ângulos crescerem e o y, o cosseno, diminuir. Quer ver uma coisa? Olha no primeiro quadrante aqui. No primeiro quadrante a função é positiva. Agora pega lá. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 30 é 0,86. Cosseno de 45 é 0,70. Cosseno de 60 é 0,5. Cosseno de 90 é 0. Opa, eu estou aumentando os ângulos e o cosseno está saindo do 1, está se aproximando do 0. Está diminuindo. Então a função cosseno do primeiro quadrante é o quê? Decrescente. Olha aqui, gente, ó. Segundo quadrante. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 120, menos 1,5. Cosseno de 135, menos 0,70. Cosseno de 150, menos 0,86. Cosseno de 180, menos 1. Eu estou aumentando os ângulos e o cosseno está ainda vindo do 0 para a esquerda aqui, ó, em direção a menos 1. A função é decrescente também. Então ela é decrescente no primeiro e decrescente no segundo. Mas ela vai ser crescente no terceiro e no quarto. Então na página número 15 tu tens isso. A função é positiva no primeiro e quarto, negativa no segundo e terceiro. Ela é crescente no terceiro e quarto, mas decrescente no primeiro e no segundo. E a função cosseno, ela é uma função par. Como assim dizer que a função cosseno é uma função par? Eu estou afirmando que cosseno de x é igual. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar no cantinho, pois eu vou precisar de mais espaço. Aqui. O que significa dizer que a função cosseno é uma função par? Que o cosseno de x é exatamente igual ao cosseno de menos x. Vamos aumentar aqui. Ou o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Exatamente a mesma coisa. O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Prova. Imagina, tu sai da aula, por exemplo, assim, eu sabia que a função cosseno é par? A outra está lá na cartolina, está lá bordada na parede do meu quarto. Não, fala. A função é par, cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, porque para qualquer valor de x, quer ver uma coisa? Vamos chutar o valor de x aqui, velho. No lugar do x, vamos colocar, por exemplo, 60 graus. Se o x vale 60 graus, por lógica, menos o x vai ser menos 60 graus. Eu estou lhe dizendo que o cosseno de 60 e menos 60 devem ser iguais. Mas o cosseno de 60 graus, vamos recorrer. O cosseno de 60 graus, já peguei uma vantagem. Eu te dou um ângulo, eu quero o cosseno, eu corro por eixo x. Então eu vou correr por eixo x. Quanto é que vale o cosseno de 60, gente? 1,5. Você vem aqui, cosseno de 60 graus corresponde a 0,5, ou seja, 1,5. Quanto é que vale o cosseno de menos 60? Aí o aluno tem que verificar onde está o menos 60. Aí eu te ensinei que 60 graus, ó, é esta abertura no sentido positivo, ó. Mais 60 graus. Menos 60 graus, você vem e faz uma abertura no sentido negativo, ó. Opa, menos 60
360, se você voltar, 60 está para onde? No 300. Agora acompanhe o meu indicador. Quanto é que vale o cosseno de 300? 1/2. Então o cosseno de menos 60 corresponderá a 1/2 também. Está provado que cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Portanto, a função cosseno ela é nada mais, nada menos que uma função par. Beleza? Ok? Agora, ultimamente, atualmente, eles estão usando a função par só para a função seno e cosseno. Não estamos entrando no numérico, mas eles usam isso. Se aparecer cosseno de menos x no meio uma expressão, tu troca cosseno de menos x por cosseno de x, porque são os mesmos valores. Agora, a função par e ímpar, na verdade, vai aparecer, já colocar lá no teu original, para 2013. Mas daí, além das funções trigonométricas, eles vão entrar na função par e ímpar de toda e qualquer função. Beleza, velho? Eles vão entrar no mérito da função par e ímpar mesmo. Por enquanto, é só sobre cosseno e seno que tu tens que saber. Gráfico, vem cá. O valor de x é um ângulo em graus ou radianos. O valor de y é o cosseno do ângulo. Eu tenho um valor de x, eu tenho um valor de y, eu tenho o que nós chamamos de pares ordenados do tipo xy. Como todos vocês já aprenderam geometria analítica comigo, você sabe que par ordenado representa um ponto. E se eu tenho um ponto, dá uma olhadinha aqui, ó. Cadê esse ponto aqui? 0 no x, 1 no y. Aí tu corre para a parte gráfica. O ponto é 0 no x, 1 no y. Está aqui em cima o ponto amarelo. Agora, no eixo x, você vai marcar de 90 em 90 graus. Ou seja, de primeiros em primeiros. Então você marca aqui, ó. 0 mais 90 vai dar aqui, ó, primeiros. Primeiros mais primeiros vai dar pi. Pi mais primeiros. 3 primeiros. 3 primeiros mais pi, mais primeiros. Dá 2 pi. E agora, professor, olha o outro ponto aqui, né? Quando o teu ângulo for 90 ou primeiros, o valor do cosseno vale 0. Então vem aqui. Quando o ângulo for 90 primeiros, o cosseno vale 0. Quando o ângulo for igual a pi, olha lá. Quando o ângulo for pi, o y tem que ser menos 1. Então quando o ângulo for pi, olha lá. O ângulo é pi, o valor do y tem que ser menos 1. Aí quando o teu ângulo for 3 primeiros, o y vale 0. Vem cá. Quando o ângulo for 3 primeiros, olha lá, o y vale 0. Quando o ângulo for 2π, o teu y vale 1. Quando o ângulo for 2π, o teu y lá em cima vale 1. Esse é o gráfico da função cosseno. Vamos abrir um parênteses. Esse gráfico da função cosseno, ele chama de cossenoide. Olha lá. Opa. Faltou? Até nem vou colocar a cossenoide. Aí está para vocês ali cossenoide. Mas na verdade, gente, é uma questão mais simbólica. Porque se eu colocar aqui, ó, o nome do gráfico da função cosseno, cossenoide, não está errado, não está errado. Sem acento, né, velho? Não dá acento ali, depois o aluno me cobrar. Já começa na apostila aí, não tem acento, cossenoide. Agora, é o nome do gráfico da função cosseno. Por que ele não pergunta o nome do gráfico para vocês? Porque na verdade, gente, o gráfico da função cosseno é o gráfico da função seno deslocado. Então é uma senoide deslocada. Tanto é que hoje vai ser uma das aulas mais importantes, porque você vai ver as transformações trigonométricas que acontecem nas funções normais. Eu vou tirar uma função pequenininha, y igual a seno ou cosseno do x, e vou começar a mexer nela. Então essas funções vão sofrer transformações. O gráfico vai subir, vai descer, o gráfico vai sofrer uma compressão, vai se achatar, ou uma expansão, vai ser esticado. O gráfico vai deslocar horizontalmente para a direita ou para a esquerda. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, na verdade, essa cossenoide é uma função seno deslocada. Porque olha aqui, ó. Esse teu gráfico não para com 2π, não. O teu gráfico ele continua aqui, velho, ó. E o teu gráfico aqui, ó, ele não começa, na verdade, não. Ele vem para cá, ó. Na verdade, a cossenoide, ela é uma onda infinita, velho, ó. É isso aqui, ó. E a senoide também. Então, a senoide e a cossenoide são ondas infinitas. Vem de menos infinito e vai para mais, para mais. O que eu quero de vocês, gente, para nós encerrarmos aqui? Olha só. De 0 a primeiros é o primeiro quadrante. A função é positiva. Papá, eu já sabia. Pá! Aprende a estudar sozinho. De primeiros a pi é segundo quadrante. Gráfico abaixo do eixo x, a função negativa. Tu já sabia. No terceiro quadrante, de pi a 3 primeiros, função negativa. Tu já sabia. E agora vem. No último quadrante, 3 primeiros a 2π, gráfico acima do eixo x, a função é positiva. Tu já sabia também.
Outra coisa, eu quero domínio, eu quero imagem e eu quero período. Muita atenção nesses 3 itens, porque é o que eu vou fazer hoje, principalmente na imagem e no período. Quando eu pergunto qual é o domínio da função, pode colocar aí. Eu estou perguntando quais são os valores de quem? X. Então, no quadro propriedades da página 15, olha lá. Eu quero o domínio da função cosseno. Então, eu quero os valores de X. Quais são os valores de X que encontram o meu gráfico? Olha para o quadro aqui e vem comigo. O X igual a 0 encontra o gráfico. X igual a 0,1, 0,2, você vai indo, ó, né? 10 graus, 20, 30, 40, 90, olha aqui, ó. Quantos valores de X vão encontrar o meu gráfico? Como o gráfico não para, não, eu vou ter infinitos valores de X positivos. Como o meu gráfico ele vem para a esquerda, eu vou ter infinitos valores de X o quê? Negativos. Se eu tenho mais pi para cá, eu tenho menos pi para cá. Se eu tenho mais pi para lá, eu tenho menos pi para cá. Então eu tenho quantos ângulos? Eu tenho infinitos ângulos. Verdade, professor? Claro. Uma volta completa tem quantos graus, pessoal? 360. Só que depois eu continuo. 361, 362 e vou continuando quantas vezes? Quantas vezes eu quiser. Tanto no sentido positivo, como no sentido negativo. Por isso, o domínio da minha função são todos os meus reais. Pega a tua caneta chama-chama e destaca a imagem e o período da função. Imagem. Quando perguntar qual é a imagem, vem à tua cabeça os valores de Y. Por favor, não esqueça mais quando eu perguntar a imagem. Eu perguntei qual é a imagem da função, eu estou perguntando graficamente quais são os valores de Y que vão encontrar no meu gráfico. Essa curva, olha aqui, ó, ela sobe lá no 1, ó. Ela vem aqui, ela desce no menos 1, ela sobe no 1, ela desce no menos 1. Essa curva, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E os valores de Y sempre vão oscilar entre menos 1 e 1. Em outras palavras, a tua senoide que nós vimos no ano passado e a tua cossenoide que estamos vendo agora são curvas que vão ficar oscilando sempre entre menos 1 e 1. Então, a imagem da função tradicional, é o conjunto que vai de menos 1 fechado a 1 fechado. Falaram, eu quero saber qual é o período. O aluno tem mania de fazer isso aqui. O professor acertou assim, ó, o tio, a tia. Partido 1. Então está aqui o gráfico, em laranja, olha o gráfico. Aí você parte do 1, teu gráfico ele desce aqui, ó. Ele vem aqui no menos 1, ele sobe novamente. Aí ele vai lá em cima. A partir do 2π, o teu gráfico começa a fazer o quê? A mesma trajetória. Então 2π é o período. Não está errado. Mas é interessante você analisar assim. Pega um ponto qualquer. Porque nem sempre você vai ter um gráfico bonito. E geralmente você não tem gráfico. Você pega um ponto. Geralmente um ponto conhecido. Está aqui. Agora, o começo do gráfico está aqui. O traçado do gráfico está aqui. Beleza. Aí você vai lá embaixo, no menos 1, você sobe, parou na linha do 1 de novo, que você começou. É isso? Então esse seria o ponto de partida, esse seria o ponto de chegada. Porque a partir desse ponto, tu começa a efetuar o mesmo traçado. É isso? Então, antes de começarmos a efetuar o mesmo traçado, eu paro. Então, de novo, vou repetir. Esse é o ponto de partida e esse é o ponto de chegada. Agora, marca para mim o período em azul. O período, eu gostaria que você fizesse uma leitura do gráfico horizontal. A imagem é vertical, ó, de menos 1 a 1. O período eu quero uma leitura horizontal. O período vai ser o deslocamento horizontal do ponto de partida, aqui, até o ponto de chegada. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, Vavá, já sei. Daqui, ó, daqui até aqui, eu tenho o meu período. Então o período vai quanto? 2π. Quanto é que vale a distância, pessoal? Do ponto de partida aqui ao ponto de chegada. Quanto é que vale esse valor? 2π. É isso. Então, se o meu gráfico se repete de 2π, o período da função cosseno vai ser 2π radianos ou 360 graus. Geralmente ele trabalha com radianos. Beleza, tranquilo? Tranquilo? Muito bem.